Saudações! Vamos resolver o exercício que eu passei hoje para vocês no laboratório. Já deixei o visual algoritmo, o visual aqui de prontidão, né? A atividade está até aqui no papel de parede, né? Construir um algoritmo no visual que permita calcular a área de um triângulo, certo? Está aqui. Bom, então, deixei o visual aqui de prontidão. Vou chamar esse algoritmo de área tri, certo? Os comentários não são obrigatórios, você pode colocá-los ou não, que eu vou tirar. Aqui na área de variáveis, eu vou criar uma variável chamada base e a outra chamada altura, ambas do tipo real. E vou utilizar a função para fazer isso, né? Pedir para fazer com função. Então vou criar uma função chamada área triângulo com passagem de parâmetros, né? Quais são os parâmetros? Base e altura. Tipo real e a função do tipo real. Área de variáveis da função. Vou criar uma variável local chamada auxiliar calc do tipo real, certo? Aqui vou colocar o seguinte: início, fim função, e aqui vou dizer o seguinte: auxiliar calc recebe. Como eu calculo a área do triângulo? Muito simples, né? Base vezes altura dividido por 2, mas aí eu tenho que colocar entre parênteses a base vezes a altura para ele primeiramente fazer essa multiplicação e posteriormente fazer a divisão. Agora eu vou dizer o que vai ser retornado. Retorne auxiliar calc. Muito bem, temos aqui nossa função e agora eu vou fazer com que o usuário passe esses parâmetros para a função. Vou colocar aqui escrival, digite o valor da base, certo? Leia base. Escrival, digite o valor da altura. Digite o valor da altura. Leia altura. Muito bem. Certo. Agora, para exibir esse resultado, eu vou fazer o seguinte: escrival, a área do triângulo é, aqui eu chamo a função, chamei a função de área triângulo. Aqui eu alimento ela com os parâmetros que o usuário informou, base, altura. Agora tem o seguinte, que a gente precisa informar a unidade de medida, né? Senão, vamos criar mais uma variável aqui, chamar de UM. UM do tipo caractere. Beleza? E vamos fazer com que o usuário informe isso aí. Escrival, digite a unidade de medida. Leia o M. Agora sim. Então, escreval, a área do triângulo é, aí eu chamei a função, área do triângulo, base, passei os parâmetros, né, base, altura. E agora eu coloco aqui entre aspas, isso aqui vai precisar de si, vou precisar utilizar algumas estruturas condicionais. Exatamente, porque
A unidade de medida quem informa é o usuário. Então preciso colocar aqui, se o m for igual a centímetro, então aqui eu fiz C. Aqui eu dou um Ctrl C, Ctrl V. Vou fazer só para 2 unidades de medida, mas tem que fazer um si desse para cada unidade de medida. Centímetro, vamos colocar um aqui para metro, certo? Então, se a unidade de medida for igual a centímetro, então, escreva, vai exibir na tela, a área do triângulo é, aí chama a função, alimenta a função com os parâmetros base e altura, e coloco aqui, centímetros quadrados. Porque eu testei, né? Eu testei se a unidade de medida é centímetro. Então, vai estar em centímetro quadrado. Aqui o ponto final. Aqui eu estou testando se a unidade de medida é em metro. Então o escreval vai estar lá. A área do triângulo é, chama a função, alimenta a função com a base e a altura e informa metros quadrados. Perfeito? E assim sucessivamente, uma estrutura condicional si para cada unidade de medida. Agora vamos fazer um test drive. Se tiver algum erro, a gente corrige ao vivo e a cores. Então, digite o valor da base. Vamos supor um triângulo 3, 4, 5. Então a base é 3, né? Vamos supor que a base o cateto 3 está sendo como base. Digite o valor da altura. Aí entra o cateto 4. Isso aí, 3 e 4, 12 dividido por 2, 6 centímetros. Ah não, tem que formar a unidade de medida primeiro. Digite a unidade de medida, centímetros. Então vamos fazer primeiro que a máquina. Base vezes altura, 3, 4, 12, dividido por 2, 6 centímetros quadrados. Vamos ver o que ele deu aqui. Na linha 25, esperava a expressão lógica. Vamos ver o conteúdo da linha. Centímetros. Parece que é aspa, deixa eu conferir. Eu coloquei ali o M caractere. Deixa eu colocar exatamente como está lá. Se a unidade de medida for trocar essa aspas simples por aspas duplas, troquei aspas simples por aspas duplas, coloquei a variável exatamente igual. Digite o valor da base, 3. Digite o valor da altura, cateto 4. Digite a unidade de medida, centímetros. A área do triângulo é 6 centímetros quadrados. Perfeito, meu amigo. Sensacional. É exatamente isso que o programa tem que fazer. Beleza? Então tá aí o código. Basta vocês exercitarem. Pegue os exercícios mais fáceis que a gente passou lá do início do curso. Vão refazendo aqueles exercícios. Pega a apostila, lê a apostila para dominar a teoria. Você precisa conhecer a teoria, né, as características dos laços de repetição, as características do procedimento, as características da função. Você precisa dominar a teoria, não tem jeito, não tem para onde correr. Tá, ok? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima.